Glórias a Deus, louvado e bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, mais uma vez nessa noite nós estamos aqui para assim podermos glorificarmos e exaltarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero desejar a todos aí uma boa noite de salvação. São aí 11 horas e 14 minutos, 11h35, né, da noite. Estamos aqui para gravar mais uma live. Nós hoje vamos falar um pouco a respeito do estatuto da igreja, sobre recepção, hierarquia na igreja e ordem no culto. Louvado seja o nome do Senhor. Como é de costume, nós vamos fazer uma oração específica e vamos aqui entrar em mais um estudo. Senhor, quero te agradecer pela noite a qual o Senhor nos concede, e que o Senhor, Pai, venha tomar, Pai, à frente a direção desse estudo, Pai. Lembrando sempre que sem ti nós não somos nada, Pai. Nos dá uma noite de paz e de sono tranquilo, para a honra e a glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, então vamos nós falar um pouquinho a respeito do estatuto da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, irmão, que toda pessoas que, como se eu vou dizer, abre um local para poder fazer uma igreja, em primeiro lugar, ela tem que se unir a um órgão, né? Para que assim esse órgão prepare a ata e a documentação, para que assim esse pastor ou essa pastora, né, louvado seja o nome do Senhor, vai até a um lugar tirar o seu CNPJ e assim fundar a sua congregação, né? Então nós sabemos que esta pastora ou este pastor tem que aí ter no mínimo 2, 3 ou 4 pessoas para se formar uma diretoria em sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que a igreja tem que ter um registro para ela não ser chamada de fundo de quintal, né? Então, quando a igreja anda de acordo com a lei responde pelo aquele ambiente. Desde então, quando aquela congregação age de acordo com a lei, porque a Bíblia ela vai dizer que toda autoridade foi constituída por Deus, como diz lá em Romanos capítulo 13. Depois a igreja ela cria um logotipo e oficializa esse logotipo para ficar com a sua marca, né? Ali então é formado o que? Uma congregação, grupos de pessoas, e leva o nome de assembleia, igreja, uma denominação. Louvado seja o nome do Senhor, aonde o povo vai estar sempre em quê? Em coinônia, em comunhão, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o estatuto, sobre recepção de igreja, hierarquia na igreja e ordem no culto. Louvado seja o nome do Senhor. Botei 4 coisas em um só. Bora falar sobre o estatuto da igreja de forma simples e direta para a sua aula, nossa aula. O que é o estatuto da igreja? É o RG, mais regras, né, da igreja documental, legal, exigido pelo Código Civil, o artigo 53, né, para a igreja ter CNPJ em funcionamento, como eu disse quase agora. Ela mostra quem é a igreja, como funciona e quais são os direitos e deveres de todos. Nós sabemos, irmão, que nós não somos igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós se tornamos igreja quando nós se unimos em comunhão, como a Bíblia vai dizer em Salmo 133, com bom e com a sua velha que os irmãos vivem em união, né? E nós estamos em fraternidade um com o outro.
aprendendo um com o aprendizado do outro. Louvado seja o nome do Senhor. Aí sim se tornamos igreja, quando nós estamos em comunhão, aprendendo um com o outro. Depois que a igreja é formada, aí tem culto de doutrina. Depois a gente vai falar isso mais um pouquinho para frente. 5 pilares que não pode faltar na lei: a nome, a sede e fins para que a igreja existe. Segundo, membros, quando entra e quando sai, os direitos e deveres, né? O órgão da igreja é a Assembleia Geral, que é uma diretoria, um conselho fiscal, patrimônio e finanças, dízimo e oferta, prestação de contas e entidade sem fins lucrativos, reforma e dissolução, como manda o estatuto, e o que acontece se fecha. O que a lei permite pela doutrina? Nós vemos que nosso Brasil é um país laico, né? O Brasil garante liberdade religiosa, artigo 5, né, do Código Penal da CF. Por isso podemos colocar no estatuto requisito de batismo para votar, disciplina eclesiástica. A disciplina nada mais é uma fase de correção, e o próprio Senhor Jesus diz que ele disciplina aqueles que o amam, que nós somos filhos de Deus. Por ser filho, recebemos o que? A correção de Deus. Cargos e requisitos segundo a Bíblia. Então, meu irmão, vamos lembrar outra coisa aqui, que estatuto nenhum de igreja fere as leis brasileiras, né, ou a lei de qualquer país ao qual está sido constituída uma igreja, né? Então a igreja deve respeitar a lei que foi constituída por Deus. Vemos que um país tem um juiz, tem um advogado, né? Tem um prefeito, um governo, né? Então, nenhum estatuto de igreja fere lei brasileira. Então devemos ter todo o cuidado como homens e mulheres de Deus, né? A se pronunciar. Então, a frase-chave para ensinar: o estatuto não amarra o Espírito Santo, ele organiza a casa para que o Espírito Santo tenha liberdade para agir. Mensagem para você enviar no grupo, né? Então nós podemos observar, entender o estatuto da igreja, entender, né, como cuidamos da casa de Deus com ordem, transparência e temor. Ele não é burocracia e proteção legal, é espiritual para a obra crescer. E a Bíblia vai dizer: porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Eu quero aqui abrir outro parênteses, irmão, para poder dizer, né, que o nosso país é constituído de leis. Então nós vemos que tem o homicídio, que está no artigo 121. Vemos aqui calúnia, 138, 139, 140, calúnia, difamação e injúria. Temos também o artigo 208, né, escarnecer de alguém, ou charlatismo e curanderismo, que é o artigo 283 e 284, né? O artigo 342, que é o falso testemunho, e o artigo 299, que é a falsa assinatura. Como tem outros códigos na lei brasileira, mas esses que eu falei aqui é específico para a casa de Deus. Então nós sabemos, irmão, que por nós ser cristão, por nós proceder uma fé, a palavra religião é religare, toda religião leva a Deus, mas só um Deus que é verdadeiro. Então nós podemos observar o que se alguém entrar bêbado na igreja, ou alguém querendo fazer bagunça na igreja, o homem e a mulher de Deus não pode proibir essa pessoa entrar na igreja. Eles vão entrar, um bêbado, uma pessoa para fazer bagunça. Mas se estiver atrapalhando um ambiente onde está sendo realizado um culto a Deus, você pode acionar
o órgão público da igreja, louvado seja o órgão público do Estado, que é a polícia militar, para tirar aquele cidadão dali que está fazendo bagunça. E isso não é escândalo, isso é sabedoria e agir de acordo com a lei. Porque aí entra o artigo 208, está escarnecendo da nossa fé como cristão. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero falar aqui um pouquinho agora de hierarquia na igreja, né? Depois que a igreja, irmão, ela está pronta, a Bíblia vai dizer que a igreja ela vai se formar de um corpo, que nós somos o que? O corpo de Cristo Jesus. Hierarquia na igreja. O que é uma hierarquia segundo a Bíblia? Na igreja, hierarquia não é poder sobre autoridade para servir, como diz em Marcos capítulo 10, versículo 45. É a ordem que Deus estabeleceu para a igreja funcionar com excelência e sem confusão. 1 Coríntios 14, 40. Estrutura bíblica em 5 níveis. Cristo é a cabeça da igreja, Efésios 5, 23. Ele quem governa a igreja toda e a autoridade vem dele. Isso aqui é algo muito interessante. Irmão, na casa de Deus nós não temos amigos. Na casa de Deus nós temos irmão em Cristo. Quando nós entramos na casa de Deus, é o que o salmista vai dizer: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Está escrito na palavra do Senhor Jesus, né? Então nós devemos se precaver, se guardar e fazer a vontade do Altíssimo. Porque tem muitas pessoas que querem dar honra a alguém porque é amigo. Isso não pode acontecer no meio do povo de Deus, né? Efésios capítulo 5, versículo 23. Ele quem governa a igreja toda, a autoridade vem dele. Segundo, Deus constituiu o que? Pastores. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 21. Ele constituiu pastores presbíteros para apacentar, que são responsáveis legal e espiritual pela doutrina, cuida, ensina e presta contas a Deus. A função do pastor, irmão, é cuidar e zelar da ovelha que não é dele, é de Deus. Então ele prestará conta, né? Então o homem e a mulher de Deus tem que ter a conduta ilibada, né? Liderança, presbítero e diácono. Presbítero e ancião é a mesma coisa. Governo e cuidado espiritual, Tito capítulo 1, verso 5. Diácono, serviço prático e assistência, Atos 6, versículo 3. A função do diácono é servir. Líder de ministério, louvor, recepção, jovem, criança, missões, etc. Função, mobilizar e treinar a pessoa para o serviço. Membros do corpo. 1 Coríntios 12, 12. Cada membro com seu dom, todos importantes e necessários. Irmão, ninguém é melhor do que ninguém. A honra e glória para o Senhor Jesus. 3 princípios importantes: servir, não dominar, Mateus 20, 26. Quem quiser ser grande, seja servidor. Unidade, cada um na sua função, mas um só corpo. Prestação de contas, a liderança presta contas a Deus pela igreja. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, entender a estrutura é entender como Deus organiza o seu corpo. Não é sobre carga, é sobre chamado de serviço e responsabilidade, né? Na igreja de Cristo, irmão, quem está no topo da hierarquia é quem está de joelhos servindo. Meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Então, irmão, nós vemos aqui falando a respeito sobre a hierarquia da igreja. Irmão, mais para frente eu vou gravar um estudo falando de cada cargo eclesiástico dentro da igreja. Do obreiro auxiliar, o diácono, o presbítero, o missionário, evangelista, o pastor, bispo, e hoje em dia inventaram até apóstolo, que a palavra apóstolo significa mensageiro, aquele que é enviado, né? Eu quero falar aqui um pouquinho, irmão, a respeito da recepção da igreja, né? O que é recepção na igreja?
É o primeiro contato do visitante com o amor de Cristo através da igreja. Romanos capítulo 12, versículo 13. Quem faz recepção, ele tem que ser o que? Hospitaleiro. A recepção não é porteira, é ministro do acolhimento. Então, nós vemos que, eu sempre aprendi isso, quando você chega na igreja, a primeira coisa que você vai observar é a recepção. Se a recepção ela te trata bem, você vai saber que ali a igreja tem doutrina, a igreja é ensinada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a recepção faz toda uma diferença. Então nós vemos que ela traz o que? Acolhimento. A pessoa quer ser tratada bem, que saindo visitar, ela quer ser tratada bem. É a mesma coisa como se você estivesse num casamento. Se você foi convidado, você quer ser tratado bem. Há 5 funções principais do recepcionista: acolher, orientar, informar, cuidar e conectar. Acolher é receber com sorriso, paz em nome do Senhor. Orientar para ir ao banheiro, para ir ao berçário, o lugar de água, o lugar de oferta. Informar, entregar boletim para falar dos cultos e célula, né? A recepcionista, ela pega o nome dos visitantes. A recepcionista pega as carteirinhas dos pastores que estão visitando, aqueles meninos que faz parte de altar. Meu irmão, lembrando bem que quem apresenta o altar não é recepcionista. A recepcionista apresenta os visitantes. Agora quem faz parte do altar, quem apresenta é o pastor. Eu sempre aprendi assim. É o pastor que apresenta o altar, né? Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, irmão, que é algo tão interessante que muita coisa mudou hoje em dia. Antigamente o culto começava às 7h30, 6 horas o povo já estava orando, 7h30 começava o culto, se cantava 13 hinos da harpa, orava, trazia a palavra devocional. A palavra devocional ela não é pregada, irmão, ela só é esplanada, orada e passava de volta para o dirigente. Hoje em dia eles querem pregar, né, na palavra devocional, que é a palavra de introdução. Então, quem apresenta o altar é o pastor. A recepcionista pegou as carteirinhas de todas as pessoas que fazem parte do altar que está visitando e leva, dá na mão do pastor e o pastor apresenta, né? Cuidar, olhar visitantes, idosos, crianças e ajudar na entrada e na saída. Conectar, anotar dados e apresentar ao pastor líder. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui o perfil do recepcionista bíblico. Pontual, chegar 30 minutos antes, estar bem vestido, representar a casa de Deus, ser cordial, que é ser cordial? Alegre, sem fofoca, sem panelinha, irmão. Não adianta você querer fazer a obra de Deus estando de fofoca, estando de panelinha, né? Estar em vida de oração, antes de entrar, orar pela igreja, servir, Mateus 20, 28, vim para servir. Louvado seja o nome do Senhor. Então a recepcionista que ajuda por ordem no culto, né? Os porteiros que ficam na porta, irmão, não pode estar de olho fechado, mas isso aí já é outro estudo. Tem curso de obreiro, tem curso de cada carro dentro de igreja. E mais para frente eu vou estar gravando essas lives para vocês. Antes de portas abertas, som e ar bíblicas. Muitas das vezes é bom você chegar cedo no culto para poder verificar como tá os equipamentos de som, se tá tudo perfeito, se tá tudo sem poeira, né? Isso é a recepção, os zeladores da igreja que faz. Durante silêncio, celulares, entrada, tardia com sabedoria, ofertar, ajudar na passagem, depois despedir e convite para a volta. Mensagem para divulgar no grupo da recepção, equipe da recepção. Então, lembrando que você pode ser a única Bíblia que o visitante vai ler hoje. Então nós devemos dar muito exemplo. Então, a recepção não abre só a porta do templo, ela abre o coração das pessoas para Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Vemos aqui, irmão, que é algo bem interessante que nos chama a atenção.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós falamos um pouquinho sobre o estatuto da igreja, sobre recepção, sobre hierarquia. E agora nós vamos entrar aqui, irmão, numa ordem no culto, que é o último pilar, né? Que é a ordem no culto, ou pode ser também tido como primeiro. O que é a ordem no culto? É o princípio bíblico de Deus, e Deus de paz e não de confusão. 1 Coríntios capítulo 14, verso 33. Ordem não prende o Espírito Santo, organiza a casa para que o Espírito Santo possa agir. Irmão, a palavra reboliço significa bagunça. Deus não veio trazer bagunça, Deus veio trazer ordem, né? Então nós vemos aqui as 4 pilares de ordem no culto. A ordem na entrada, a recepção acolhe, orienta e evita tumulto. Chegar assim no silêncio, lá no modo avião, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu mesmo tenho o costume de, quando eu chego na igreja, eu desligo o meu celular, ou se não boto no mudo, porque se eu entro das portas para dentro é para adorar a Deus. A ordem na palavra, então a ordem no culto, irmão. Como eu estava falando quase agora a respeito sobre ordem no culto, antigamente começava o culto 7h30, 6 horas a gente estava orando, 7h30 começava o culto, se cantava 3 ou 4 hinos da harpa, orava, trazia a palavra devocional, depois era distribuída as oportunidades, depois era tirada as ofertas, 8h30 estava passando para o pregador, para 9 horas terminar o culto, ou mais tardar, 9h05, 9h10, né? Ordem na palavra. Um fala de cada vez, evitar conversa paralelas, respeito ao público. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29 ao 30. Irmão, ordem no culto, irmão. Antigamente, a palavra de Deus vai dizer que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Levítico 6,13. Antigamente o altar pedia para a igreja se consertar. Hoje em dia é o contrário, a igreja manda o altar se consertar. Na hora que o pregador está pregando, em vez de o altar estar ligado, o altar fica de conversa um com o outro, é o tempo todo no culto. Os obreiros andam para cima, para baixo, fica de conversa na porta da igreja. Então isso não pode acontecer. O obreiro da portaria tem que estar de olho aberto na hora da oração, estar atento quem entra e sai da igreja. E hoje em dia você vê que tem muitas igrejas que não ensinam mais a palavra, não ensinam mais a verdadeira doutrina, né? Ordem dos dons, profecia, língua, interpretação, tudo se faça com decência e ordem, como se diz 14:40. Irmão, na hora da pregação, não tem que encerrar a profecia, tem que encerrar a revelação, porque se é pregação, é Deus que está falando. Se a boca de Deus está falando, então acabou esse negócio de profecia, né? Interromper o pregador para entregar a revelação e profecia. A maior profecia é a Bíblia. Então nós vemos que tem que ter equilíbrio e direção. Ordem na saída, oferta, aviso, despedida, sair com oração e não com barulho. Papel de cada um: pastor conduz com autoridade espiritual, recepção, guarda a ordem na porta e corredor, som, louvor, transição suave sem atrapalhar, membro, participar com reverência. Hebreus 12, versículo 28, servindo a Deus com reverência e temor. Então nós vemos aqui, irmão, que é algo interessante. Culto com ordem, culto é um culto que edifica, que ganha visitante, que honra a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos aprender na prática como conduzir cada momento com excelência. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmão, é isso que nós aprendemos aqui um pouquinho. E gostaria de dizer que mais para frente, assim, se Deus me permitir, vai ser muitos estudos que eu vou botar aqui. Eu vou falar sobre membro, novo convertido, auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, missionário, pastor, e outros cargos que tem na igreja. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de ensinar a Bíblia, né? Eu não gosto de ficar pegando várias passagens sem nexo e fazendo uma lavagem cerebral na sua mente. Eu quero te ensinar o que está aqui dentro deste livro da lei. Louvado seja o nome do Eterno, né? E sabendo, irmão, que ninguém é perfeito. Perfeito é só Deus. Ele é o único que alcançou
a estrutura do varão perfeito. Irmão, lembrando que a partir do ano que vem, se assim Deus permitir, nós vamos voltar a estar dando aula, né? O Instituto Porta Estreita. Estou só me organizando em algumas coisas. Nós temos diversos cursos, né? Temos obreiro aprovado, aspirante a pastorado, teologia, bacharel, capelania, né? E Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que te prometeu. A Bíblia vai dizer que passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará em vão. Meus amados irmãos, então eu só faço aquilo que Deus coloca no meu coração. E quando Deus mandar eu começar a gravar sobre os cargos, os estudos dentro da igreja, do obreiro até o pastor, cada cargo explicando dentro da palavra, o vídeo vai ser posto no ar, amém? Que Deus possa te abençoar. Tenha uma noite de paz, de sono tranquilo. Lembre de mim nas vossas orações, amém? Você que vai trabalhar amanhã, um bom trabalho. E que Deus abençoe sua vida. Paz do Senhor Jesus.